Amós, capítulo de número 3, verso de número 3. Amós 3, 3. A Bíblia diz da seguinte forma em Amós 3, 3. Andarão dois juntos, se não estiver de acordo? É a palavra de Deus. Eu vou repetir. Andarão dois juntos, se não estiver de acordo? Esta é a palavra do Senhor para mim e para você, dentro dessa oportunidade. E dentro desse versículo que eu apresentei para você, vem aquela seguinte pergunta: como lidar com pessoas difíceis? Como agir, como viver, né? Como viver com pessoas difíceis? Como conviver no trabalho com pessoas difíceis? Como conviver na família com pessoas difíceis? Como conviver com vizinhos difíceis? Né? Como conviver com pessoas, né, na nossa comunidade, quem sabe na igreja onde você congrega, com pessoas difíceis? Essa é a pergunta que muitas das vezes a única resposta que nos vem é o seguinte: eu me afasto. Mas em certas ocasiões não tem como se afastar, porque você está no teu trabalho. Você vai sair do trabalho? Você vai pedir a conta porque tem uma pessoa difícil lá dentro? Você vai arrumar uma briga lá dentro porque tem uma pessoa difícil? Na família, você vai, enfim, se separar, fugir de casa, sair do seio da família porque tem uma pessoa difícil? A Bíblia nos apresenta a solução. A Bíblia nos apresenta solução. E como identificar uma pessoa difícil? Pessoas difíceis, geralmente os seus comportamentos são os mesmos. Tanto aquele que é difícil aqui na cidade que eu estou, aí na sua cidade, aquele que é lá nos Estados Unidos, lá na Europa, lá na Ásia, na África, em qualquer lugar do mundo, as pessoas difíceis sempre têm o mesmo comportamento. Quais são os comportamentos de pessoas difíceis? Se você quiser, você pode até anotar. Um dos primeiros comportamentos de pessoas difíceis é que pessoas difíceis são inflexíveis. É isso mesmo, pessoas difíceis são inflexíveis. O que é uma pessoa inflexível? Qual o jeito de ser de uma pessoa inflexível? Uma pessoa inflexível é aquela pessoa que ela gosta de impor as suas ideias e ela não aceita as ideias de ninguém mais. Uma pessoa inflexível é aquela pessoa que gosta de impor a sua maneira de pensar, e automaticamente, se alguém chega com um pensamento diferente e apresenta esse pensamento diferente, então essa pessoa ela é inflexível, e automaticamente, por ser inflexível, ela não aceita outro tipo de ideia. Ela disse: eu me quebro, eu sofro dano, mas eu não mudo a minha maneira de pensar. Eu posso passar a dor que for, o sofrimento que for, mas eu não vou mudar meu jeito de ser. É aquela pessoa que não gosta de ouvir o conselho dos outros. É aquela pessoa que não aceita alguém chegar e dizer para ele assim: ó, escute, essa caneca é branca, tem a bandeira do Brasil, o símbolo do MMA no meio e a bandeira de Israel do lado. Ele diz: não é assim. Essa caneca, ela tem a alça e a parte branca. Mas e a outra parte? Não, a outra parte não interessa. O que interessa é a alça e a parte branca. Mas eu estou te falando que a caneca completa, ela tem a alça, a parte branca, o símbolo do ministério, bandeira do Brasil e a bandeira de Israel. Não, eu não quero saber do outro. Eu estou falando da alça e da parte branca. É aquela pessoa que ela está vendo o que você está mostrando, mas ela não muda, ela não aceita. É uma pessoa difícil de lidar, ela é inflexível. É o conhecido, né, no meio da sociedade, num tema pejorativo, como a pessoa cabeça dura. Você conhece pessoa assim? Aquela pessoa cabeça dura, aquela pessoa que quando diz que é pedra. Quando ela disse que é branco, não adianta você falar que a outra cor é branco.
Aí você chega nele e diz assim: não, já que você falou que é branco, é branco. Aí quem sabe ele, para entrar em contradição contigo, diz: não, agora que eu vi, não é mais branco, agora fica amarelo. Você entende? É aquela pessoa difícil de lidar, ela é inflexível. É uma pessoa cabeça dura, é uma pessoa que já tem uma opinião formada, e por aquela opinião formada ela briga, por aquela opinião formada ela discute, por aquela opinião formada ela faz até inimizade, se for possível, com alguém, mas ela não muda de opinião. E quando a pessoa percebe, né, quando ele e ela percebe que ela está errada, aí ela baixa a cabeça e sai resmungando, mas ela não reconhece que realmente precisa mudar, não reconhece que precisa de uma mudança, que precisa abraçar, né, que precisa aceitar a opinião de outras pessoas, que muitas das vezes nós estamos errados e outro vai estar certo. A pessoa inflexível, ela nunca está errada. Olha quanta gente escrevendo na linha do tempo e já identificando membros da família. Gente, vamos botar essa live para cima? Vamos fazer essa live acontecer? Chame o povo aí, compartilha. Chame o povo e compartilhe, passe para frente, deixa o seu joinha e o seu like para cima, passe essa live para frente, que nós estamos apenas começando com os comentários, identificando as pessoas que são difíceis através do comportamento. Então a primeira característica de uma pessoa difícil, ela é inflexível, e aqui muita gente já identificou, meu marido, o filho, né? Deixa eu ver quem mais aqui. No trabalho tem pessoas assim, olha só, pastor, exatamente falou tudo isso, Deus abençoe, Márcia Quejane, deixa eu ver quem mais aqui, deixa eu ver, exatamente como Elisete disse, são todos iguais, só muda o endereço, isso em qualquer parte do mundo. Em qualquer parte do mundo. Uma pessoa que é inflexível aqui no Brasil, lá nos Estados Unidos, aqueles que são inflexíveis têm o mesmo comportamento, na África tem o mesmo, na Europa tem o mesmo, na Ásia tem o mesmo, em qualquer lugar do mundo. Pessoas inflexíveis sempre, pessoas difíceis de lidar, sempre serão inflexíveis. Outra característica de uma pessoa que é inflexível, qual é? Anota aí. Reclama muito. É isso mesmo. Pessoas difíceis de lidar é um tipo de pessoa que reclama muito. Essa pessoa, o filtro que ela tem na sua vida é o filtro da negatividade. Nós que não somos pessoas difíceis de lidar, aqueles que não são difíceis de lidar, o filtro que ele e ela carrega na sua vida é o filtro da positividade. Então, o que é ruim, a pessoa filtra e joga fora, o que é bom, ela absorve para a sua vida, para que o seu dia, para que o seu tempo venha a ser produtivo, para que a sua semana venha a ser uma semana pregressa na presença de Deus. Porém, aquele que é uma pessoa difícil de lidar, ela carrega consigo essa qualidade de reclamar muito. E por que ela reclama muito? Porque o filtro que tem na vida dele e na vida dela é um filtro negativo. Então tudo que ele e ela tem de bom, que vem de bom, a pessoa deixa passar. E o que é ruim, parece que ela tem um para-raio para atrair para a sua vida, e ela só vê as coisas ruins acontecer. Ele e ela não conseguem ver as coisas boas acontecendo. É uma pessoa negativa, ela já acorda de manhã reclamando, já acorda de manhã reclamando, já acorda de manhã. Se está muito frio, a pessoa está reclamando do tempo. Se está muito calor, ela está reclamando do sol. Se está chovendo, ela está reclamando. Se a pessoa simplesmente ela está trabalhando, reclama que está cansada demais. Se está desempregado, reclama porque que a porta não está aberta. Se está com dinheiro no bolso, diz que o dinheiro é pouco. Se está duro, sem dinheiro, reclama porque não tem dinheiro. É uma pessoa que sempre está procurando algum motivo para estar reclamando. Sempre está na busca constante pelas reclamações. Sempre reclamando, sempre falando, sempre dizendo coisas negativas. Você não conhece ninguém assim? Você não tem pessoas na tua parentela, na tua família, que tem esse comportamento, essa negatividade, esse negócio de reclamar de tudo, sempre reclamando, sempre maldizendo, sempre falando isso, sempre falando aquilo, mas sempre no sentido negativo.
E você que está aqui, você que conhece, olha aí, ó, tem mães aqui identificando filhos, essa reclamação, essa negatividade. Você que está chegando agora, vamos lá, vamos botar essa live para cima, deixa o seu like positivo aí, deixa o seu like positivo. Sempre reclamando, pessoas difíceis de lidar. Às vezes você chega de surpresa dentro de casa, escute isso. Às vezes você chega de surpresa dentro de casa, né? Se você convive com pessoas assim, você encontra ele e ela resmungando sozinho e sozinha. Está dentro de casa resmungando sozinho e sozinha. Aí você olha e diz, meu Deus, o que essa pessoa tá falando sozinha? Orando eu sei que não está, porque está falando, está gesticulando. E gesticula e balança a cabeça que não, isso e aquilo. Aí você chega e pergunta, e aí o que está acontecendo? Não, estou aqui falando comigo mesmo, calculando, vendo como que eu vou fazer para pagar minhas dívidas. Estou aqui falando comigo mesmo, pensando como que está a situação de fulano, de Beltrano, de Ciclano. A pessoa, ela, quando não tem ninguém para ela reclamar, ela reclama sozinha. A pessoa, quando não encontra ninguém para ele e para ela praticar as reclamações e a negatividade, então ela reclama sozinha. Reclama sozinha, você olha e diz, misericórdia, Jesus, o que é isso? E a pessoa está ali, reclamando sozinha, que não sei o que, falando baixinho e tal, isso, aquilo. Aí às vezes aponta e fala consigo mesmo, você olha e diz, mas que coisa, será que essa pessoa está ficando fraca da cabeça? Não, é que essa pessoa tem o hábito de ter ela reclama muito, ela tem esse filtro negativo, e esse tipo de pessoa, são pessoas difíceis de lidar, são pessoas difíceis de lidar no dia a dia com essa gente, pessoas que reclamam de tudo, sempre está reclamando, reclama da comida, reclama do clima, reclama da saúde, você chega nele e nela, sempre a pessoa está reclamando da saúde, e aí como que está? Hoje a dor está nas pernas. Aí tá bom, mas vai melhorar, fica tranquilo. Quando é amanhã, e aí? Tá uma dor na nuca. Todo dia a pessoa reclama de uma coisa. E hoje, como que tá? Melhorei da dor, mas tem hora que me dá uns calafrios no corpo, que eu não sei o que está acontecendo comigo. Sabe? A pessoa sempre está reclamando, sempre maldizendo. E aí, como que tá? Pois a comida eu comi, estava meio salgada. Sei não, eu acho que a minha pressão vai subir, alguém tem que me levar no médico, sempre naquele clima de reclamação. Essas pessoas são difíceis de lidar. Outra característica de pessoas difíceis de lidar. Você está anotando? Anote aí e vai compartilhando, chame o povo. Vamos para cima, gente, vamos lá. Está abaixo esse like, chama o povo. Outra característica, terceira. Sabe a terceira característica de pessoas difíceis de lidar? São pessoas intolerantes. É isso mesmo, pessoas intolerantes. Pastor, o que é uma pessoa intolerante? O que é uma pessoa intolerante? Pessoas intolerantes são pessoas que ela perde o controle da situação por coisas bobas. Perde o controle da situação por coisas simples. Qualquer coisinha você escuta, você vê ela sair pisando duro, batendo o pé no chão e bate porta e aquela coisa toda, sabe? Qualquer coisinha desliga o telefone na tua cara e não quer saber de nada e já te bloqueia, sabe? Já bloqueia você nas redes sociais, bloqueia no WhatsApp. Você diz, mas o que eu fiz com essa pessoa para ela fazer tudo isso, todo esse escarcéu? Quando você vai ver, não aconteceu nada. Ele simplesmente não se agradou de alguma coisinha boba e simplesmente a sua intolerância o levou para essa atitude de ignorância. Ignorância ao extremo, sabe? A pessoa que está conversando contigo aqui agora, dali a pouco você olha, a pessoa já virou a cara. O que está acontecendo, Beto? Não é nada não. Não é nada não. Não, mas o que eu te fiz? Fez nada não. E aí você vai lá no celular, quando procura, já te bloqueou no WhatsApp, te bloqueou no Instagram, te bloqueou em tudo. Bloqueou teu telefone, sabe? Cancelou as redes sociais de amizade contigo. Aí você vai lá assim, mas o que está acontecendo? São pessoas intolerantes. Pessoas que simplesmente perdem o controle por coisas simples. Como é difícil lidar com pessoas assim. Você está namorando, né? De repente, quando pensa que não, manda uma mensagem, não quero mais nada não, eu estou com problema, deixa quieto, vamos ver para o futuro esse namoro, por enquanto eu quero ficar só. Ele diz, mas
meu Deus, nós estávamos no almoço de domingo ontem, nós estávamos programando uma viagem para o mês que vem, agora a pessoa já vem com uma conversa dessa, sabe? Eu não sei, não sei, eu estou meio em dúvida, eu estou meio de cabeça quente, sabe uma coisa? Vamos deixar isso quieto. Você entende? Você não conhece pessoas assim? Pessoas da sua família dessa maneira? Pessoas que sabem no seu trabalho desse jeito? Todo dia que você chega lá, a pessoa, qualquer coisinha está fazendo uma tempestade no copo d'água. Qualquer coisinha está fazendo um temporal com uma xicrinha de água. Quando vai olhar, não tem nada a ver o que a pessoa está fazendo. Sabe o que é isso? Tudo isso é intolerância. E isso é comportamento de pessoas difíceis de lidar. Por isso que Amós 3,3 diz: andarão dois juntos se não estiver de acordo. Eu estou te apresentando os sintomas, os comportamentos de pessoas difíceis, para você identificar. Puxa aí na sua memória, se você conhece pessoas assim, pessoas difíceis de lidar, pessoas que ela não consegue tolerar alguém que pensa diferente dele, que pensa diferente dela. Às vezes você chega e você olha assim, a pessoa ela não consegue te aceitar, só porque você pensa diferente dele, só porque você pensa diferente dela. Aí chega alguém que pensa igual ele, que pensa igual ela, aí pronto, a pessoa trata totalmente diferente de você, que automaticamente não pensa igual ele, igual ela. Você consegue compreender? A intolerância, essa intolerância leva o ser humano a se tornar um ser humano difícil de conviver, um ser humano difícil de lidar. Você está entendendo? Como a Alessandra Bala está dizendo, o meu segundo dia de aula como professora, uma aluna de idade problemática, né? Ixi, na escola deve ser uma guerra para os professores encontrar essas pessoas nesse comportamento, no trabalho, enfim, em todas as áreas da vida, nós encontramos pessoas dessa maneira, né? Pessoa difícil de lidar. Geralmente esses atritos grandes, né? Essa intolerância acontece muitas das vezes entre mãe e filha, pai e filho, né? Entre namorados, marido e mulher, essa falta de tolerância. E isso faz a pessoa se tornar de convívio difícil, de convívio problemático para estar do lado dessa pessoa. Deixa eu te apresentar o quarto e depois eu vou te apresentar como lidar com essas pessoas. Quarto detalhe, eu quero que você escreva aí na linha do tempo e vai deixando o seu like para cima aí. Quarto detalhe que identifica uma pessoa problemática. Sabe qual é? Sabe qual é? Pessoas problemáticas não se enxergam. É isso mesmo. Pessoas problemáticas, pessoas difíceis de conviver com elas, são pessoas que não se enxergam. É isso mesmo, não se enxergam. Pastor, como não se enxergam? Escute bem o que eu vou dizer. Pessoas de difícil convívio são pessoas que não se enxergam. Às vezes, né? Por ele e por ela não se enxergar, então ele e ela se acha esperto demais. Se acha, ele e ela pensa que está dando balão em todo mundo, que está ganhando na conversa todo mundo, que simplesmente ela está se sobressaindo, enquanto todo mundo está só observando e dizendo, acha que está ganhando tudo, acha que está arrebentando, mas não está arrebentando é coisa nenhuma, está sendo arrebentado. Pessoas que se acham esperto demais, ela não se enxerga, ela não consegue reconhecer quem é ele e quem é ela, a pessoa não se reconhece, ela não consegue entender e enxergar os seus limites. Como é difícil lidar com pessoas que não se enxergam. A pessoa ela não se enxerga, ela simplesmente não se enxerga. Isso no sentido, muitas das vezes, de querer ganhar vantagem e achar que está passando todo mundo para trás, que está ganhando, que está levando vantagem em tudo. Outra das vezes, essas pessoas que não se enxergam são aqueles que simplesmente, elas, por ter uma baixa estima, por ela ter um sentimento de rejeição dentro dele e dentro dela, por ele e por ela carregar consigo a baixa autoestima, então ela é o contrário daquele que não se enxerga e que se acha que está levando vantagem. Ela já acha que está sendo perseguida, aquela mania de perseguição, aquela mania de que todo mundo está perseguindo ele, aquela mania de que todo mundo está perseguindo ela,
aquele sentimento, né? Aquele sentimento de vítima. Sempre ele e ela está se vitimizando. Sempre ele e ela está se vitimizando. E ao mesmo tempo que se vitimiza, machuca o seu semelhante. Ao mesmo tempo que se vitimiza, fala palavras duras para pessoas que estão próximas de si, ao ponto de que as pessoas que os ouvem, se não tiver uma certa disciplina, saem de perto totalmente abatido. Totalmente abatida. Pessoas que não se enxergam têm uma capacidade muito grande de ferir o seu semelhante com palavras, e depois ela e ele quer se passar por vítima. Você não conhece pessoas assim? Pessoas que simplesmente ela não se enxerga, ela não consegue ver que Deus enviou aqui nessa terra para ele e para ela ser uma bênção. Que Deus enviou ele e ela aqui nessa terra para fazer a diferença. Que Deus o enviou aqui nessa terra para agregar valores e somar na vida do seu próximo. Ela não se enxerga assim. Ela se enxerga como uma pessoa fraca, como uma pessoa sem capacidade, como uma pessoa que não se preparou para nada na vida, como uma pessoa que é a consequência do desprezo da sociedade ou algo semelhante. E aí que essas pessoas sempre estão recanteadas, sempre dando uma de vítima. E aí quando você se aproxima, você vai falar alguma coisa, muitas das vezes até para ajudar, essa pessoa sai com as palavras tão pesadas, mas tão pesadas, que se você não tiver um equilíbrio espiritual, ali mesmo você se entristece e se abate na fé. Ali mesmo você diz: meu Deus do céu, o que é isso, gente? Essa pessoa, como diz ditado, ela lança umas palavras que parece que ela te deixa despida espiritualmente falando. Lança umas palavras que te deixa com aquele mal-estar, que você olha e você diz: meu Deus, o que é isso, Jesus? Tenha misericórdia, o que está acontecendo? Não é para tanto, e a pessoa está ali, descascando e falando de você, e fala coisas pesadas. Eu não estou dizendo simplesmente de falar uma coisinha qualquer, não. São palavras pesadas, que muitas das vezes você tem que sair de canto para chorar às escondidas. Quem sabe entrar num banheiro, arrumar um banho para tomar, né? Porque pelo menos debaixo do chuveiro as lágrimas misturam com as águas ali. Entrar no banheiro, entrar no teu quarto, porque a pessoa ela lança umas palavras tão terríveis. E aí depois você vai averiguar, né, tudo que aconteceu, quieto, em silêncio. Você vai ver, essa pessoa já está se fazendo de vítima para um parente no telefone, se fazendo de vítima para alguém lá na empresa que você trabalha, se fazendo de vítima para o marido, para os filhos, se fazendo de vítima para os pais, se fazendo de vítima para os amigos, para os vizinhos. É aquela pessoa que simplesmente não se enxerga. Tem aquele que não se enxerga, que se acha esperto demais, e tem o que não se enxerga, que é tão pessimista, que ele destrói, ele desmonta qualquer pessoa com as palavras pesadas, e depois se paga de vítima, se paga de coitadinho, de coitadinha. Ah, eu não sou capaz, eu não sei, eu nasci no sofrimento, eu morei na favela eu passei muita fome, eu não tenho preparo, coitadinho de mim, isso, aquilo. Mas quando essas pessoas abrem a boca para atacar, elas desmontam qualquer ser humano. São pessoas difíceis de lidar. São difíceis porque ao mesmo tempo que ataca, se faz de vítima. Ao mesmo tempo que te agride ao ponto de te ferir por dentro com palavras, ao mesmo tempo já está se fazendo de vítima, que você olha e diz: coitadinha dela, gente. Coitadinho dele, não, é falta de estudo, vamos levar em conta, não, coitadinho, é a idade, gente, é isso, é aquilo, quando na realidade são pessoas difíceis de lidar. Como se sobressair diante de tudo isso? Como se sobressair diante de uma situação como essa? Como lidar com pessoas assim? Como que eu posso lidar com pessoas assim? Como que você pode lidar com pessoas assim? Escute que eu vou te passar aqui pelo menos uns 6 detalhezinhos. Eu prometo ser breve, para nós não passar de 1 hora de live. Mas eu gostaria que você fosse interagindo, deixando o seu like e chamando amigos e familiares. Escute, qual o primeiro detalhe, o que devemos fazer para nós lidarmos com pessoas assim? Nós estávamos identificando o tipo de pessoa. Você já identificou? Agora, o que fazer? Como podemos desenvolver alguns comportamentos espirituais através da fé para lidar com essas pessoas? Primeiro detalhe, escute, primeiro detalhe: desenvolva a inteligência
emocional. É isso mesmo. Anote aí. Desenvolva a inteligência emocional. Pastor, como desenvolver a inteligência emocional? Você não precisa de uma faculdade, você não precisa de fazer curso, você não precisa de nada. Só escute o que eu estou dizendo e coloque em prática. Você precisa desenvolver a inteligência emocional. De que maneira desenvolvemos a inteligência emocional? Observando mais os nossos sentimentos do que a pessoa que está diante de nós. É isso mesmo. Observando mais os nossos sentimentos do que a pessoa que está diante de nós. Como que eu observo os meus sentimentos mais do que a pessoa que está diante de nós? Eu observo mais os meus sentimentos, mais do que a pessoa que está diante de mim, quando eu passo a observar mais o meu silêncio do que a minha resposta imediata. Porque diante dessas pessoas, a vontade que nos dá é de dar uma resposta já pesada para acabar logo com o assunto. Sabe? Não, eu vou dar uma resposta pesada, vou colocar ela no lugar dela. Vou colocar ele no lugar dele, vou dar uma resposta aqui agora que vai arrebentar com tudo. Já que essa pessoa está me atacando, está fazendo isso, está simplesmente, é uma pessoa inflexível, é uma pessoa que reclama muito, é uma pessoa que não se enxerga, é uma pessoa simplesmente intolerante, então vou dar logo, como ditado, vou dar uma patada e pronto. Pelo menos já resolve tudo, essa pessoa vai sair de perto de mim, a gente não vamos conversar mais e está resolvido tudo. Não. Você precisa desenvolver a inteligência emocional. O que é inteligência emocional? Entender que o silêncio vale mais do que uma resposta imediata. Entender que o silêncio vale mais do que uma resposta imediata. O silêncio diante de pessoas difíceis de lidar é a arma mais poderosa que você tem. Escuta o que eu estou te dizendo. O silêncio diante de uma pessoa difícil de lidar é a arma mais poderosa que nós temos. A pessoa está ali, ela falou coisas assim que te machucou, e a resposta imediata está na tua boca, já está na ponta da língua para você soltar. Conta até 3, respire fundo e fique em silêncio. Ah, pastor, mas ninguém tem sangue de barata. Graças a Deus por isso. Graças a Deus que você não tem sangue de barata, mas você tem o sangue de Jesus correndo nas suas veias. E isso é o que basta. Respire fundo, conte até 3 e responda com silêncio. Quando você responde essa pessoa que é difícil de lidar, quando você responde com silêncio, então automaticamente, além de você não dar munição para essa pessoa, você também está se fortalecendo no mundo espiritual. Por quê? Porque você não liberou palavras que são armas para o diabo usar contra você mesmo. Nos dias em que nós vivemos, olha para cá, nos dias em que nós vivemos, isso daqui é um bumerangue, isso aqui é uma espada de 2 gumes. Esse negócio de você, Deus, de nós, de qualquer um de nós. Ah não, eu vou mandar uma mensagem, vou descascar ele, vou descascar ela, vou falar o que essa pessoa merece ouvir, para que ele e ela venham se colocar no seu lugar. Cuidado, você está mandando áudio, a pessoa vai ouvir e vai ficar com o áudio lá. Depois ela vai usar essa arma, que foi a 4ª que eu falei, para sair soltando esse áudio, espalhando para todo mundo e fazendo o inferno da sua vida. Ela vai pegar esse áudio que você mandou e vai dizer, tá vendo? Tá vendo como que eu... E chorando, e fazendo aquela pantomia toda, aquele escândalo todo. Mas por quê? Porque você deu arma. Você não conseguiu controlar a resposta imediata. Você não conseguiu substituir a resposta imediata pelo silêncio. E você armou uma pessoa que é difícil de lidar. Então, desenvolva essa inteligência emocional. Fazendo o quê? Praticando o silêncio em vez de dar uma resposta imediata. Silêncio. O que mais, pastor? Tolerância. Tolerância, paciência. Nós precisamos de tolerância, de paciência. Nós não sabemos, né? Nós não sabemos o que leva, o que conduz essa pessoa a ser desse jeito. Nós não sabemos o que se passou na infância.
Nós não sabemos o que essa pessoa enfrentou na juventude. Muitas das vezes nós não sabemos o que essa pessoa viveu na vida sentimental, as traições, os enganos, as mentiras, as tragédias da família, as tragédias e as decepções pessoais, as frustrações profissionais, né? Os enganos espirituais. Nós não sabemos. Então o que nós precisamos? Desenvolver a tolerância, porque nós não sabemos o que se passa lá do outro lado. Nós sabemos a respeito de nós, eu sei a respeito de mim, mas a respeito de outrem eu não sei. Ah, pastor, mas é meu marido. Embora seja o teu marido, quando você conheceu ele já tinha vivido uma boa parte da vida dele, e tem coisas que quem sabe ele nunca te falou e nem vai te falar. Tem coisas que a sua esposa nunca te falou e nem irá te falar. Então o que precisamos? Desenvolver essa tolerância, essa paciência, esse silêncio, porque somente assim Deus terá a oportunidade de trabalhar, quem sabe, se essa pessoa der lugar na vida dele, na vida dela, para que comportamentos como esse venham a mudar e ela possa se tornar uma pessoa mais flexível na face da terra. Então a primeira coisa que eu e você precisamos desenvolver para que possamos lidar com pessoas difíceis é desenvolver a inteligência emocional. O que é a inteligência emocional? Silêncio em vez de respostas imediatas. Eu vou fazer uma pergunta aqui para você e gostaria que você fosse bem sincero. Bem sincera. Você conhece pessoas que sempre têm uma resposta afiada na ponta da língua? Você conhece? Ou você não conhece pessoas assim, que sempre tem uma resposta afiada na ponta da língua? Alguém chega e fala uma coisa, ela já tem a resposta pronta na ponta da língua. Conhece? Você conhece pessoas assim? Que sempre tem a resposta na ponta da língua? Sempre tem aquela resposta na ponta da língua. Como diz a Márcia Regiane, muitas das vezes problemas espirituais, com certeza, uma opressão, uma perturbação mental, uma mágoa, um rancor, uma decepção, uma dor antiga, né? Uma perda que a pessoa não consegue digerir, e tudo isso gera isso dentro da pessoa, e automaticamente esse convívio difícil, e nós precisamos aprender a desenvolver essa inteligência emocional. Olha aí quantas pessoas escrevendo, eu acho que não conheço não, outro diz conheço, eu era assim. Olha aí, tá vendo como que tem transformação, como que existe mudança? Pessoas que sempre têm uma resposta na ponta da língua. Quando o evangelho entra dentro do ser humano, esse evangelho entrou para fazer com que nós venhamos a controlar nossas palavras, para que nós venhamos a disciplinar e aprender a ficar em silêncio. Muitas das vezes é melhor você ficar em silêncio. Muitas das vezes a melhor resposta é o silêncio. A melhor resposta é abaixar a cabeça e sair. A melhor resposta é você simplesmente tolerar e entender que essa pessoa, quem sabe, traz com ela uma ferida muito grande, que diante dos olhos não aparenta nada, mas lá no interior é manifesto através destes comportamentos. Como lidar com pessoas difíceis? Primeiro detalhe eu acabei de te falar, marque o segundo aí. Quero que você escreva o segundo e vai deixando o seu like. Vamos lá? Compartilha essa live no Facebook, manda no WhatsApp para os seus amigos, para que nós possamos crescer junto. Olha outro detalhe, como lidar com pessoas assim? Nós podemos lidar com pessoas assim praticando a empatia e a compreensão. Escute, empatia e compreensão. O que é a empatia e a compreensão? É o que eu acabei de falar aqui agora, um pequeno detalhe. Empatia e compreensão é eu simplesmente me colocar no lugar da pessoa. Se você conhece a pessoa um pouquinho, ou se você começa a praticar desenvolver essa inteligência emocional, você vai passar a observar tudo ao seu redor, é claro, cuidando da sua vida, mas observando tudo ao seu redor, e você vai perceber uma coisa, que só da pessoa ser inflexível, só da pessoa reclamar muito, só dela ser uma pessoa intolerante, só dessa pessoa ela não se enxergar, tanto para o positivo como para o negativo, ela tem algum problema, porque todo mundo nasce igual. Todo mundo nasce igual. Nós nascemos sem saber falar, nós nascemos sem saber andar, nós nascemos sem dente, nós nascemos sem saber fazer as higienes pessoais, nós nascemos, enfim, inocentes. E com o passar do dia,
né? Vai acontecendo situações e circunstâncias em nossa vida que vai nos marcando, que vai marcando no disco rígido da nossa memória da vida, situações, fatos, momentos, né? Momentos bons, momentos ruins, situações de vantagem e de desvantagem, situações de festas e situações de lágrimas, vai tudo isso sendo registrado no disco rígido da nossa vida. E aí isso torna essa pessoa, quem sabe, uma pessoa difícil de conviver com ele e com ela, justamente por causa desses problemas. E é aí que entra, né? Aí que entra eu e você praticando a empatia e a compreensão. O que é empatia? Empatia é me colocar no lugar dos outros. Empatia é eu me colocar no lugar dessa pessoa. Muitas das vezes isso acontece com pessoas de certa idade. Você vê que tem pessoas de idade que eles vivem numa irritabilidade muito grande. Tem pessoas que, todas as faixas etárias de idade, mas eu estou citando um exemplo, que vive numa irritabilidade muito grande porque já vem de uma vida marcada por dores, por dificuldades, por vergonha, por humilhações, né? Foi criado de uma forma truculenta. E eu e você, nós que temos o Espírito Santo em nossas vidas, precisamos desenvolver a empatia, a compreensão. O que é compreensão? É eu entender que todo mundo, que ninguém vai ser igual a mim. Cada um tem um jeito de ser, cada um tem uma característica. Vamos se colocar no lugar dele, vamos me colocar no lugar dela. Eu não sei o que essa pessoa já passou, quantas vergonhas, quantas dores, se já perdeu ente querido, se já foi humilhado no trabalho, se já foi lesado, se já foi roubado, se já foi traído, traída, se já foi enganado, né? Se já foi lesado. Nós precisamos desenvolver essa capacidade de ter empatia e compreensão para com o nosso semelhante. Olha outra característica que nós temos que desenvolver para nós aprendermos, para nós termos condições de lidar com pessoas difíceis. Isso daqui é muito interessante. O que é, pastor? Marque aí, eu quero que você anote. Entenda que somos diferentes. É isso mesmo. Entenda que somos diferentes. A impressão digital deste dedo, desse polegar direito, ninguém na face da terra tem igual. Ninguém. Não existe um ser humano que tenha a impressão digital do polegar direito igual ao do meu dedo. Por isso que essa impressão é colocada na identidade, no documento de identificação. Por quê? Porque essa impressão digital vai me apresentar em qualquer órgão público que me procurar na face da terra. Por quê? Porque ninguém tem igual. A íris do meu olho, ninguém tem igual. O cabelo do meu corpo, ninguém tem o caule igual. A arcada dentária, ninguém tem arcada dentária igual a minha. Por isso que em tragédias, né, que o ser humano morre queimado, carbonizado, como que vai fazer o DNA, o reconhecimento? Pela arcada dentária. Porque não tem como reconhecer a pessoa, ela foi totalmente carbonizada. Como reconhecer? Pela arcada dentária. Mesmo carbonizado, reconhece pela arcada dentária. Você consegue compreender? Isso prova que nós somos diferentes. E diferentes não só nessa parte genética, mas também diferente em comportamentos, porque cada um foi criado de uma maneira, cada um passou as suas dores, cada um passou os seus traumas, cada um enfrentou as suas dificuldades. E aí que nós precisamos entender que cada um de nós somos diferentes. Nós somos diferentes. E é essa diferença, né, que faz com que o mundo venha a ter um equilíbrio diante dos seres, diante da humanidade, né? Uma diferente aqui, outra diferente ali, e essas diferenças faz a vida acontecer. Se todos nós fôssemos iguais, então seríamos robôs, né? Seríamos máquinas e não seres humanos. Se fôssemos para ser igual, então não precisaríamos, Deus não colocaria em nós uma alma. Nós temos uma alma, né? Nós temos uma alma. E automaticamente é essa alma que faz cada um de nós um diferente do outro, né? Um diferente do outro. Nós precisamos ter empatia. Nós precisamos se colocar no lugar de outrem. Nós precisamos se colocar no lugar de outrem. Tanto aqueles
que estão para praticar isso, como aqueles que é uma pessoa difícil e que está me assistindo aqui agora. Você que é um homem difícil, uma mulher difícil, você precisa se colocar no lugar do próximo, para você entender o tanto que você está fazendo, quem sabe a sua esposa sofrer, seu marido, seus pais, seus vizinhos, seus amigos de trabalho. Nós precisamos fazer essa avaliação. Será que não somos nós que somos difíceis? Será que não somos nós que estamos sendo as pessoas difíceis de convívio? Precisamos avaliar e automaticamente entender que somos diferentes uns dos outros. Olha aqui, ó. Deixa eu passar rapidamente para nós ganharmos tempo. Deixa eu te passar aqui o quarto detalhe para nós lidarmos com pessoas difíceis. Qual é o quarto detalhe para lidar com pessoas difíceis? Quarto, marque aí. Quarto detalhe: evite discussões. É isso mesmo. Evite discussões. Evite. Pastor, como que eu vou evitar discussão? Como que eu vou evitar discussão? Sabe como que você evita a discussão? Procure conversar o básico e o necessário. As discussões vêm quando nós conversamos além do básico e além do necessário. Quando nós conversamos e estendemos muita conversa além do básico e além do necessário, ali abre uma brecha para vir as discussões. Não, não é assim, não é assado. Eu não te falei isso, aquilo. Então, procure conversar o básico e o necessário. E se volte para essa desenvoltura de inteligência emocional, que é falar o básico e o necessário e depois silêncio. O básico e o necessário e depois silêncio. Se começar a conversar demais, estender muita conversa, vai vir as discussões. Escuta o que eu estou te falando. Dá uma olhada, você que convive com uma pessoa que é difícil, de difícil convívio, se as discussões não vêm quando você estica a conversa. Quando você corta o assunto, a discussão acaba. Todas as vezes que a discussão aconteceu, quer seja em casa, no trabalho, em qualquer lugar, essa discussão só se estendeu porque você alimentou conversa. Mas quando você fala só o básico e silencia, então a pessoa vai até continuar ali 2, 3, até 5 minutos falando, mas você está em silêncio, pronto, acabou o estoque de conversa, porque você não retrucou, você não jogou lenha na fogueira. Então evite discussões conversando somente o básico e o necessário. Você sabe que a pessoa é difícil de convívio. Então como evitar essa discussão? Fala o básico, fala só o necessário. Falou o básico, falou o necessário, falei, mas aí a pessoa está vindo com ignorância, isso, aquilo. Silêncio, silêncio, acabou. Como que ela vai ficar discutindo se você está em silêncio? Como que ela vai dar continuidade nesse bate-boca se ela está falando sozinha? Acabou, silêncio. Não tem para onde ir. O silêncio, meu amigo, dentro de uma discussão, é um balde de água fria num fogaréu que alguém jogou um tambor de gasolina. Essa é a realidade. Silêncio. Ah, tá falando isso, aquilo, e agora vai acontecer a briga. Você, silêncio. Falou o básico, falou o que era para falar, agora acabou. Silêncio. Não precisa estender mais a conversa. É isso. Quando nós precisamos evitar discussões. E para evitar discussões, silêncio. Pastor, mas é difícil. É difícil. Como é difícil? Como é difícil porque sempre nós temos uma palavrinha a mais para falar. Nós sempre temos alguma coisa para dizer. A gente sempre tem. Quem não tem, né? Todo mundo tem. Mas engula essas palavras. Fica em silêncio. Joga esse balde de silêncio em cima desse fogaréu de palavras inúteis que estão vindo. E você vai ver que não vai demorar 5 minutos. Tudo vai se normalizar. E mais, vou dizer uma coisa: pessoas de difícil convívio, quando você fica em silêncio diante dele e diante dela, essas pessoas ficam doidas. Mas por quê, pastor? Porque elas querem arma para continuar discutindo. Elas querem arma para continuar batendo boca. E aí você não dá essa arma, você não dá essa munição, muitos ficam revoltados. Mas é a arma da parte de Deus que você tem que usar. Então, fale o básico e o necessário, aquilo que não gera controvérsias. Você sabe que vai gerar controvérsias? Não entra no assunto.
não entra no assunto. Não entra. Você está entendendo? Eu vou te dizer uma coisa, eu aconselhei um casal que estava vivendo um terremoto. E na realidade, da onde vinha o terremoto? Ele, sendo um homem difícil de convívio, uma pessoa difícil de conviver, ele simplesmente, quando ele queria fazer uma briga dentro de casa, porque você sabe que tem pessoas que eles provocam para fazer uma briga dentro de casa. Ele ou ela não consegue conviver sem o clima tenso. Então o que ele fazia? Ele começava a criticar a esposa e elogiar a sua mãe. Criticar a esposa e elogiar a sua mãe. Criticar a esposa e elogiar a sua mãe. E todas as vezes que ele... pastor, você faz isso, pastor? Vou perguntar para sua esposa. Ela está aí na linha do tempo. Responda aí, pastor, minha esposa. Qual é o meu comportamento do que eu estou pregando? Se tem alguma coisa aqui que eu pratico fora, pode escrever com toda sinceridade. E não minta. Porque a mentira agrada a Satanás. Pode escrever aí. Dentro desse casamento, o que eu disse para ela? Eu disse, olha, tudo que ele está fazendo é para gerar uma briga. E aí ela discutia, e falava, e xingava a mãe dele. E aí ele já vinha com respostas, e virava aquele terremoto, aquele tiroteio. E ela disse, o que eu vou fazer, pastor? Vou me separar. Eu disse, calma, você não ama teu marido? Amo. Então, essa palavra separação não existe. Essa palavra tem que ser rasgada do vocabulário de vocês. O que fazer então, pastor? Todas as vezes que ele vier com essas palavras, criticando você e elogiando a mãe dele, simplesmente fique em silêncio. Ah, mas eu não aguento. Fique em silêncio. Não precisa de muito tempo não, é pouco tempo, você vai ver que tudo isso vai se acabar. E ela começou a praticar esse silêncio, e não demorou muitos dias. Não foi nem questão de mês. Tudo se apaziguou e aquela contenda já não existiu mais dentro de casa. Então, a base para nós vencermos é evitar discussões. Silêncio, né? Silêncio. É difícil, mas não é impossível. Por isso que a Bíblia diz que o Evangelho, né, Jesus aconselhou dizendo, se esforçai por entrar pela porta estreita. Por que se esforçar por entrar pela porta estreita? Porque não é fácil. Não é fácil. Quem não está no Evangelho, quem não tem Deus, mete o pé no balde e já era. Mas nós temos Deus. Nós temos o Espírito Santo. Se nós fizermos isso, além de nós perdermos a nossa alma, nós estamos atrapalhando a caminhada de outras pessoas. Então evite falar demais. Fala o básico e o necessário e morreu o assunto. Entendeu? Vamos lá? Vamos continuar? Quinto, anote, eu quero que você anote. O quinto detalhe, para mim, para você e para nós, lidarmos com pessoas difíceis. Como lidar com pessoas difíceis? Quinto, não se deixe contaminar. É isso mesmo. Não se permita contaminar. Escute o que eu vou te dizer. É inevitável, aí na sua cidade, ter pessoas que usam drogas. É inevitável. É inevitável aí na sua cidade ter pessoas que bebem e consumem bebida alcoólica ao ponto de ser um adicto, um prisioneiro do álcool. É impossível. Porém, uma coisa é eles lá usarem droga, é eles lá automaticamente beber bebida alcoólica. Outra coisa é você se entregar a isso. Você está conseguindo compreender? Outra coisa é você se entregar a isso. É como eu estou dizendo, não se deixe contaminar. Uma coisa é as pessoas que você convive, quem sabe na família, no seu trabalho, ou outrem, se transformar em pessoas difíceis. Outra coisa é você deixar se levar e se tornar uma pessoa difícil. Não se permita automaticamente se contaminar. Tudo o que entra é porque eu autorizei.
Você sabia que até para o Espírito Santo entrar na sua vida, você tem que autorizar? Você sabia disso? Você sabia que se você não autorizar, o Espírito Santo não entra na sua vida? Você sabia que se você não permitir, o Espírito de Deus não entra na sua vida? Você sabia que se você não autorizar através de comportamentos, o diabo não pode entrar na sua vida? Ah, eu não sei o que eu faço, que o diabo está atormentando a minha vida. Tá, porque você está abrindo portas para ele entrar. Porque se nós não autorizarmos, nada pode entrar. Se você não autorizar e você decidir fazer uma greve de fome, quem vai fazer você se alimentar? Quem vai? Né? Quem vai? Se você decidir como muitas pessoas decidem. Quantas pessoas decidem? Eu não quero mais viver, vai lá e dá um cabo na própria vida. Não é assim que acontece? Por quê? Porque somos nós os responsáveis pelas nossas vidas. E no sentido de contaminação, é exatamente isso. Para nós sermos contaminados, nós temos que abrir alguma porta para essa contaminação entrar. Que porta, pastor? Quem sabe o ouvido, quem sabe através dos olhos, quem sabe através de retrucando com palavras, mas precisa haver uma porta aberta para nós nos contaminarmos. Então, não se contamine. Não se contamine. Fica simplesmente na tua posição e saiba do que eu vou te dizer para você. Saiba do que eu vou te dizer. E isso daqui não é novidade para você. É melhor entre você escolher entre paz e razão, é melhor a paz. Se colocar diante de você a paz e a razão, escolha a paz. É melhor ter paz do que ter razão. Tem muita gente cheia de razão no inferno nesse momento, porque foi procurar o seu direito dentro da razão, arrumou uma grande briga e ali foi o seu fim. Mas você nunca vai ver uma pessoa que procurou pela paz se perder nessa vida. Procure não se contaminar, não se contamine. Todo santo dia vai vir oportunidades para você se contaminar. Todo santo dia virão oportunidades para mim me contaminar. Não permita que nada te contamine. Não autorize nada que vem de fora te contaminar. Não permita isso. Não deixe nada te contaminar. Escolha viver em paz. É melhor a paz do que a razão. Ah não, mas eu tenho razão e eu vou, se eu tiver razão eu vou até a morte, eu vou até o fim. Então vai, meu amigo. Então vai, mas depois não diga que Deus foi ruim. Porque na realidade, Deus, Ele prefere nos dar paz do que razão. Razão é coisa de pessoas que estão cheias de si. Paz é automaticamente um comportamento e um estado de espírito para aqueles que estão na presença de Deus. Procura paz. A paz ela trabalha no espírito, a razão trabalha influenciando os nossos sentimentos. Paz, vive em paz, é o básico. Procure não se contaminar. Como não me contaminar, pastor? Está vindo as dificuldades, está vindo as afrontas, tem hora que dá raiva de ver a pessoa agindo assim. Começa a orar em espírito. Começa a orar em espírito. Sabe, tem hora que você está olhando e você vê assim, meu Deus, o que está acontecendo? Começa a orar em espírito e você vai ver que Deus vai te encher de paz e o mal vai cair por terra. Cadê os likes? É isso mesmo, cadê os likes? Vamos lá, bota o like aí, bota o like para cima. Olha o tanto de pessoas que nós estamos só com esse pinguinho de like. Não deu nem praticamente 10%. Vamos lá, gente, deixa o seu like aí para cima. Vamos lá, vamos fazer acontecer em nome de Jesus. Deixa o seu like para cima e vamos fazer acontecer. Eu já estou terminando. Isso, vamos lá, deixa o seu like para cima. Nós estamos numa grande quantidade de pessoas e dá para nós jogar essa live longe deixando o like para cima. Sexto, para nós terminarmos e eu orar para você. Sexto, como lidar com pessoas difíceis? Focando na solução. É isso mesmo, focando na solução. Por quê? Porque a pessoa que é difícil, ela foca no problema. A pessoa que é difícil, ela foca nas dificuldades. A pessoa que é difícil, ela foca na luta. E aí, pastor? E aí que eu e você precisamos focar na solução. De que maneira? A pessoa que é difícil, ela chega reclamando, chega murmurando.
Ela chega xingando, falando um monte de coisas. E aí o que fazer? O que fazer? Foca na solução. Por exemplo, eu chego em você reclamando: meu Deus, que calor, que dificuldade, e que vida difícil, e que guerra, e que problema, e que se aquilo. Você olha para mim e diz assim: pastor, em vez de o senhor reclamar, coloca uma camisa mais leve. Você entende? Coloca uma camisa mais leve. Tenta ligar o ventilador. Abra a porta para ventilar. Você entendeu? Eu estou vindo cheio de reclamações e cheio de problemas. E você automaticamente, por estar focado na solução, você me deu um retorno que automaticamente me desmontou diante das minhas reclamações, diante de tudo aquilo que eu já estava pronto para falar que não ia edificar em nada. Em nada. Olha, o meu salário está uma porcaria, eu não aguento mais trabalhar tanto e ganhar esse pouquinho. Meu amigo, escute, agradeça. Só no Brasil tem mais de 14 milhões de desempregados. Agradeça. É pouco, mas está com a bênção de Deus. Agradeça. Então, quando nós focamos na solução, tudo que vier, ao contrário, nós temos uma resposta positiva para que não venha estender essa conversa negativa, esse assunto mal. Nossa, eu estou com uma dor aqui, com a dor acolá, isso, aquilo. Fique em paz, minha irmã. Fique em paz, meu irmão. Jesus vai te curar. Ah, mas está demorando muito. Não, está demorando não. Você está sendo apressado. Descanse em Deus. Fique em paz. Foque na solução. Porque se você focar no problema junto com essa pessoa, pronto. Você deixou se contaminar. Você automaticamente deu asa para ali nascer uma grande discussão. Você não entendeu as diferenças. Não teve uma palavra de fé. Enfim, não teve uma disciplina de uma inteligência emocional. E aí, em vez de solução, virou tudo em problemas. Então, foque na solução. A mesma energia que eu gasto para focar no problema é a mesma energia que eu vou gastar para focar na solução. A mesma energia que eu gasto para reclamar é a mesma energia que eu gasto para agradecer. A mesma energia que eu gasto para mim ficar com raiva, procurando exercer o meu direito, porque eu tenho razão, é a mesma energia que eu vou gastar para mim ficar em paz, aproveitando um estágio de sossego de espírito. Então, guarde essas palavras. Guarde essas palavras. Como lidar com pessoas difíceis? Nós identificamos pessoas difíceis e eu passei para você alguns comportamentos que devem ser desenvolvidos para que no nosso dia a dia nós possamos vencer. Eu vou dizer uma coisa para você aqui muito importante, muito importante. Isso que eu falei aqui, você pode olhar ao seu redor e ao seu derredor e você vai ver pessoas que são perseguidas, pessoas que são caluniadas, pessoas que são invejadas, pessoas que já enfrentaram vários tipos de guerras e problemas, e essas pessoas sobressaem ao ponto que você olha e diz: meu Deus, eu não teria a paciência que fulano tem. É porque essas pessoas desenvolveram essas qualidades que eu acabei de citar. Pelo contrário, também você conhece pessoas que, se alguém falar um dedinho dele e dela, a pessoa está indo lá tirar satisfações, e está dando respostas, direito de resposta na internet, e está isso e aquilo. Meu amigo, procura a paz. Procure a paz e siga-o, para que você venha viver dias formidáveis na face da terra, para que você venha viver dias de glória. Escute, o seu lar onde você mora é um ambiente que tem que ser preenchido de paz. Se tem uma coisa que eu não aceito, é ouvir de pessoas dizer da seguinte forma: eu tenho que ir para a igreja, porque é o único lugar que eu sinto paz na minha vida dentro da igreja, é o único lugar que eu sinto sossego na minha vida dentro da igreja. Isso está erradíssimo, isso está muito errado. Como que eu posso sentir paz e viver em paz só dentro de uma igreja? Eu não moro na igreja. Eu tenho que ter paz dentro da minha casa. Eu tenho que ter paz no seio da minha família. Ah, eu tenho que sair. Eu não aguento ficar dentro dessa casa. Eu tenho que dar uma volta na casa de fulano, de Beltrano. Como que pode? Isso está errado. Isso está errado, meu amigo, escute. O seu lar tem que ser um ambiente de paz.
O seu trabalho, por mais que as pessoas que trabalham lá com você sejam pessoas atribuladas e perturbadas, mas você tem que estar em paz. E o que eu passei para você aqui em poucas palavras é apenas um método para você blindar a sua vida, para que nada do que vem de fora possa te atingir por dentro. Ah, eu não tenho paz dentro de casa, eu só tenho paz quando eu estou na igreja, ouvindo os louvores, ouvindo a palavra, só lá que eu tenho paz. Está errado, está erradíssimo. O lugar que a paz tem que predominar é dentro da sua casa. Pastor, mas como que eu vou ter paz dentro de casa se todo mundo aqui é uma guerra, isso, aquilo? Você precisa de paz dentro da sua casa. Grande pastor Giovanni, povo da fé, Deus abençoe. Um abraço a todos, um abraço a pastora, toda a família. Obrigado, pastor, por estar conosco aqui na live. Você está conseguindo compreender? Nós precisamos de paz, mas uma paz que predomine dentro de nós em todos os lugares em que nós venhamos estar. Você compreendeu? Você entendeu como lidar com pessoas difíceis? Nós lidamos com pessoas difíceis colocando em prática esse método que eu passei. Até porque andarão dois juntos se não estiver de acordo? Não tem como. Tá bom? Guarda essas palavras. Bota o seu like aí. Deixa o like. Tá baixo demais. Baixo demais. Vamos orar pela sua casa, pela sua família. E eu sei que Deus vai fazer coisas grandes. Você entendeu a mensagem? Compreendeu? Se você compreendeu a mensagem, escreva aí, eu entendi. Você compreendeu? Escreva aí, eu entendi. Já se inscreveu? Isso, se inscreva. Compreendeu a mensagem? Se você compreendeu, escreva, eu entendi. Altíssimo Deus, abençoe a todos que estão aqui conosco. Que a cada dia nós possamos crescer na Tua presença. Eu abençoo desde o maior até o menor em nome de Jesus. E que a promessa do Senhor venha se materializar na vida dos Teus filhos e das Tuas filhas, tanto hoje, amanhã e eternamente, em nome de Jesus. E você que crê e recebe, diga amém, e eu concordo. Deus te abençoe. Obrigado pela sua atenção, obrigado mesmo.